Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Maurício Turbinado. Eu hoje venho trazer para vocês mais uma parte do capítulo 97. Se você é novo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações e acessar lá a primeira parte, né, desse capítulo, tá bom? E no capítulo passado eu falei o seguinte, que nós poderíamos crescer e ser parecido com Jesus Cristo, é verdade. Então, dando continuidade hoje, né, ou seja, como crescer parecido com Jesus, mesmo caindo um pouquinho, ou seja, 2 Coríntios, depois você lê 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 18, tá bom? Vamos lá. Para você e eu, hoje em dia, o mundo inimigo faz oferta de pecados para destruir a nossa vida espiritual e assim venhamos a cair. Ou seja, então, para você e eu, sem poder espiritual, as pessoas não vencem o pecado e nem produzem fruto. É verdade, sem o poder de Deus, as pessoas, para vencer o pecado, fica bem mais difícil e para produzir frutos, bem mais ainda. Leia lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Para você, eu não tente ter vida santa e vitoriosa pelo seu próprio esforço. Olha, essa questão da santidade, não adianta você fazer um esforço próprio de querer ser bonzinho, santinho, santinha você mulher, pelo esforço próprio. Não adianta. Eu já tentei também, não adianta. Tem que ser pelo poder, pela graça de Deus. É Ele que proporciona isso na nossa vida, tá bom? Leia lá Romanos 6 e o versículo 6, tá bom? Para você, quem está aí e vive uma vida errada de pecado, é também natural agir e fazer as coisas erradas, é verdade. Eclesiastes capítulo 10, versículo 2. Para você e eu, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, né, versículo 3 até o 11, nós temos algumas qualidades, ou seja, que precisamos ter. E quais são? Para você e eu, são promessas de Deus para nos fazer escapar da imoralidade, né? Tudo que é imoral, né, diante de Deus e diante da nossa sociedade, né, e dos maus desejos terríveis e tortos deste mundo, é verdade. Os maus desejos que nos viciam, certamente, né, e nos causam mal mesmo. É um mal que faz você pecar e Deus não se agrada disso, né, e prejudica a tua vida, prejudica a nossa vida, tá bom? Para você, as promessas são. Quais são as promessas? Escute só cada uma delas. As promessas são a bondade, a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus. Você tem feito alguma devoção a Deus todos os dias? A amizade fraternal, né, e cristã. E o amor a Deus, o amor às pessoas, né, o primeiro e segundo mandamento, lembra lá? Então, para você, somos ainda alertados a necessidade de fazer aumentar esses dons. Então faça todos os dias, peça a Deus que aumente, que seja mais intencional esses dons e essas promessas na tua vida no dia a dia, tá bom? Peça a Deus. Para você, quem não tem essas atitudes e quem não pratica como uma pessoa cega, 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 9. Já para você e eu, quem pratica essas promessas, fica bem mais difícil cair, é verdade. A pessoa que tem amor a Deus, que tem uma vida cotidiana de intimidade, né, com Deus, né, buscando sabedoria, intimidade, lendo a palavra, orando, buscando, jejuando, enfim. É bem mais difícil essa pessoa cair. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Para você e eu, são vários dons que o Espírito Santo nos dá, conforme o Espírito Santo quer, tá certo? Leia lá 1 Coríntios, capítulo 12, e do 1 até o 11. Leia lá o capítulo 12, o capítulo 1 Coríntios, capítulo 12 todo, tá bom? Para você, são 9 dons. Use para o bem e o seu semelhante, para o bem do seu semelhante, para abençoar o outro. Ou seja, são 9 dons que nós temos lá na Bíblia, né, que você pode buscar em Deus, né, buscar na Bíblia, buscar em Deus, para você usar, né, para fazer bem e abençoar o seu semelhante, tá bom?
para você o que certamente vão dizer quando você for embora deste mundo, né? O que vão dizer da minha pessoa? O que vão dizer de você quando você for embora deste mundo? Para você, o que importa, preste atenção agora, o que importa não é quando eu comecei, quando você começou. Para você, o que importa é como você terminou. Como você está terminando certamente nos teus projetos, os teus sonhos, se você já está chegando nos últimos dias de vida, né? Por exemplo, eu já estou chegando, né? Já estou bem maduro, já Deus me leva. Uau, que maravilha, estar com Ele no céu. Eu sei que você quer também. Para você, qual nome você gostaria de ganhar, por exemplo? Da testemunha da glória de Cristo, de Jesus Cristo, ou de falso mestre? Misericórdia. Você gostaria de ganhar o nome de testemunha da glória de Jesus Cristo ou de falso mestre? Qual desses nomes você gostaria de ganhar? Para você, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 7, ele fala da suprema e gloriosa voz, dizendo: este é o meu filho querido e amado, que me dá muita alegria. Uau, né? Quando o pai chega para Jesus, o filho, né? Jesus Cristo, que massa. Esse é meu filho querido, amado, que me dá muitas alegrias. Uau. Para você e eu, no capítulo 2 de 2 Pedro, né, em versículo 22, ele fala de alguém que até conheceu e andaram pelo caminho da verdade. E quem são? Olha só. Para você, esses são os falsos mestres atrevidos, orgulhosos, sem respeito a ninguém. Misericórdia. 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 10 e a parte B. Para você e eu, alguém que já entrou e caminhou na igreja e saiu, olha só, se você já entrou na igreja um dia, se você já caminhou por lá, né, mas se você já saiu, se você está fora da igreja, é o mesmo que alguém voltar a comer o seu próprio vômito. Isso não sou eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ou seja, você que entrou na igreja e que deixou a igreja e não está mais na igreja, não vai mais para a igreja, é mesmo que voltar a comer o seu próprio vômito. Misericórdia. Você vomitou lá as coisas ruins no mundo, né, e entrou na igreja. Uau, que maravilha, que bênção, né? E depois voltou a comer o próprio vômito, saiu da igreja. Misericórdia. Volte-se para Deus, peça perdão e volte para a igreja, tá bom? Para você, eu não queira deixar a situação ruim ou fazer piorar mais do que no começo, é verdade. Se já não estava muito bom, né, e você saiu do mundo, foi para a igreja, já não estava muito bom, aí agora você quer voltar? Que coisa terrível, misericórdia. Para você, nenhuma mensagem vem da vontade humana, é verdade. Essas mensagens que eu tenho aqui, esses códigos turbinados, não é vontade minha, né? Eu tenho lido muita palavra, tenho estudado, meditado, buscado em Deus, né? E Deus tem me dado sabedoria. Para você, a verdadeira mensagem vem guiada pelo Espírito Santo. Saiba disso. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Para você e eu, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, se não for pelo Espírito de Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Para você, quem obedece a Deus é porque o conhece. Então, para a gente obedecer a Deus, a gente precisa conhecer a Deus. E eu tenho conhecido um pouco a Deus, né? Eu digo assim, que o céu é o infinito e Deus ainda é além. Então, não tem como eu conhecer a Deus definitivo e suficientemente. Porque Ele vai muito mais além do que o infinito. Então eu vou ter toda a eternidade para conhecê-lo. Mas eu já conheço um pouquinho, porque eu tenho lido a palavra, e obedecer a Deus é algo tremendo. E não é fácil, né? Mas você precisa buscar obedecer a Deus, tá certo? 1 João, capítulo 2, versículo 4. E eu termino esse vídeo dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta para você. Qual o segredo de obedecer e crescer com facilidade? Você quer obedecer? Você quer crescer com facilidade? Preste atenção. Para você e eu, o segredo é amar a Deus e ao próximo e viver como Jesus viveu aqui neste mundo. Não tem outra saída.
Jesus Cristo ele veio a este mundo e mostrou na forma prática de como a gente amar a Deus e amar o próximo, né? E viver aqui neste mundo, tá certo? 1 João, capítulo 12, versículo 6. Que massa, que massa. Obrigado por você ter ficado até aqui. Né? Se você é novo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, dá um joinha, que esse joinha é muito importante, para que esse vídeo vá bem mais longe, né? E eu serei muito grato pelo seu ato de generosidade, tá certo? Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, parentes, né? Compartilha. Eu serei muito grato a vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo para você.